Eu queria falar com você, cidadão, que diz amar o seu país. Você que tem visto tudo que tem acontecido de errado nesse país. E a maioria dos problemas é lá em Brasília. Brasília está pior do que no interior. É um escândalo em cima de outro escândalo. Esse Brasil deveria de pensar melhor antes de botar alguém no poder. Deviam ter leis no Brasil. Você aí que está me assistindo aí, que é deputado, que é senador, seja você da direita, do centrão, ou até mesmo da esquerda, se você ama o Brasil. Vocês têm que eleger uma lei que todo partido político que levar o Brasil numa situação de desgraça, tanto de guerra quanto de miséria, de economia baixa no país, que venha trazer sofrimento para o povo brasileiro, o tal partido político deve ser expulso do país. E ninguém mais daquele país deve concorrer daquele partido, né? Ninguém mais daquele partido deve concorrer no país por causa do que fizeram pelo país. Porque para tudo, para os pequenininhos aqui na terra, aqui nesse Brasil, há uma punição. Mas para os políticos que quebram o país, que levam o país para a miséria, que faz o povo sofrer, não tem punição. Aí para eles existem advogados, né, de alta qualidade, né, advogados pagos. Até mesmo o advogado, quando pega a causa, ele está dizendo que ele não ama o seu país. Porque quando ele pega a causa de um corrupto, ele está ciente que o cara é corrupto, mas como ele quer o dinheiro do cara, então ele defende o cara dizendo que o cara não é corrupto para poder ganhar o dinheiro do cara. O próprio advogado, o próprio juiz, o próprio desembargador, por amor a dinheiro, eles soltam um corrupto, porque eles ganharam dinheiro do corrupto. Ao passo que o pobrezinho que não tem dinheiro apodrece na cadeia. Isso é país justo de se viver? Isso é país bem governado? Aonde o juiz, o advogado, o desembargador, o promotor deviam ser referência no Brasil, fazendo com que todos os corruptos que roubem os cofres públicos apodreçam na cadeia também. Sem direito a advogado. Tem que ter uma lei aí, deputados e senadores, que quem ferrar o país não venha ter direito a advogado. Que defesa ele quer ter se a justiça investigou e viu que eles são criminosos? A justiça investigou, teve prova que a pessoa é criminosa, que saqueou os cofres públicos. Ele não tem que ter direito a advogado, direito à defesa, direito disso, direito àquilo. Acabou o direito quando ele usurpou o seu país, roubando a fé, a confiança e o suor do povo brasileiro. Acabou para ele as regalias. As regalias devem de ser só para quem se esforça em viver uma vida honesta nesse país. Mas para quem quer viver uma vida errada, não deve ter regalia nenhuma. Apenas punições. Eu não concordo que tenha pena de morte no Brasil para matar as pessoas, porque não compete a nós tirar a vida das pessoas. Mas o castigo aqui na terra tem que acontecer, o castigo. E o castigo não é conforme os senhores fazem. Colocar as pessoas lá na prisão, aí onde tem 50, 100, 200, 500, 2.000 pessoas, tudo misturada. A qualquer momento elas fazem uma rebelião, queimam tudo e vocês acabam deixando escapar um monte de pessoas, ou vocês vão ter que arrebentar elas a pau. Não é assim, tá tudo errado esse negócio.
Vocês têm que ter uma lei aí, deputados e senadores, que a pessoa que cometeu crimes leves, crimes de, vamos dizer, na forma de roubar, né? Ela nem vai para a cadeia, ela vai para uma frente de trabalho. O governo tem que ter uma frente de trabalho onde a pessoa possa trabalhar para pagar o erro que cometeu na rua. Nós não tem que estar aumentando os presídios no país, não precisa aumentar presídio no país. Precisa aumentar é frente de trabalho. Porque o pior castigo, a pior prisão que tem para o vadio, para aquele que não gosta de trabalhar, é o trabalho. Colocar trabalhar, seja dentro de uma cela ou seja fora de uma cela, mas colocar trabalhar, para que ele aprenda a ser uma pessoa digna do suor do seu rosto, uma pessoa trabalhadeira, e quando ele vier sair para a rua, ele se comporte como tal, continue se comportando como tal, como um trabalhador, e não como um malandro que quer viver só dando golpe nas pessoas, logrando as pessoas, usando de violência contra as pessoas. A lei tem que mudar nesse país, a lei está tudo errada. Não elegem leis que vêm dar orgulho para o povo brasileiro, mas só lei que vem entristecer o coração do povo brasileiro. Principalmente os senhores da esquerda aí, né? Esquerdalhada, como diz, né? Gostam de fazer leis para enfunerar o país. As suas leis nunca é leis para fazer o país se desenvolver. Por isso vocês não gostam do pessoal da direita, né? Porque o pessoal da direita puxa para o lado do certo. Não digo todos, né? Mas a maioria puxa para o lado certo. Ao contrário do pessoal da esquerda, que a maioria pende para o lado errado. São poucos que estão para o lado do certo. Não digo que não tenha pessoa da esquerda que não puxa para o lado certo, mas são muito poucos. Ao contrário do pessoal da esquerda, onde a maioria pende para o lado certo. Claro que tem as ovelhas negras, mas são poucas. Vocês não estão compreendendo a diferença de um povo com outro povo? Observa aí que você que se acha inteligente no Brasil, seja você da direita, da centrão, da esquerda, observa aí o que está acontecendo no país. Quais as iniciativas que estão sendo tomadas. Quais as leis que estão sendo assinadas, se não é leis que vem fazer o povo vomitar da boca o candidato que ele elegeu. Agora vai ter política esse ano. Seja inteligente. Investigue o teu candidato, assim como ele gosta também de oprimir o povo. Investigue ele, observe ele. Procure saber mais da vida do teu candidato. Não dê o teu voto para sem vergonha que não ama a pátria. Conforme eu lhe falei, a maioria da direita quer o país andando e a minoria da esquerda quer o país andando. Porque a maioria são cafajestes que não amam o seu país, o da esquerda. E querem tudo de mão beijada, não querem trabalhar. Querem tudo de mão beijada. E os governos, em vez de pegar e dar um salário digno para o país e botar todos trabalhar, não, preferem que todos vivam mendigando a esmola do sistema político. Salário digno no Brasil é $1.000 por mês. Dá $1.000 por mês de salário e não precisa ninguém mendigar cofre público. É um país de honra onde a pessoa ganha um salário digno para se viver. E claro, tu não vai botar um salário de $1.000 no Brasil e não segurar o preço das coisas. Tem que segurar o preço das coisas, não deixar aumentar nada mais nesse país. Porque aumentar as coisas atrai a inflação. Como vamos viver num país para sempre, um país de inflação? Pois se a pessoa estava ganhando lucro com aquele valor, se mantém naquele valor para sempre. Porque o salário sempre tem que ser maior que a despesa do povo brasileiro. O salário tem que ser superior à despesa que o ser humano tem para viver no país. Isso é um país de dignidade, onde pagam um salário cabível às dificuldades
do povo brasileiro.